Ativamente Cast. Aqui nós vamos conversar sobre pessoas, sobre como estimular o cérebro para a gente viver melhor no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, um paulista de Marília, né? É um empresário, mas não é um empresário somente, né? É um publicitário que virou pipoqueiro. E aqui nós estamos com as pipocas dele, pipocas coloridas, muito bonitas, da Pops Fantasy, que é a empresa dele. Além de, mas eu vou apenas falar um pouquinho antes, né? Depois vou deixar você se apresentar um pouco mais. Mas o Toshio Ito, ele é de Marília, mora em Marília, é um empreendedor. E além de empreendedor, é um palestrante. E agora não é só um palestrante, é um palestrante se preparando para ser um palestrante internacional. Porque está preparando uma palestra que fará uma viagem ao Japão para empresários lá no Japão. E além de tudo isso, é escritor, né? Tem esse livro que a gente vai falar um pouquinho depois, né, que é O Coração de Imigrante. Tem um outro livro que está sendo preparado. Então tem um monte de coisa para a gente conversar hoje sobre empreendedorismo, sobre resiliência, sobre inovação, enfim, muita coisa. Toshio, fala um pouquinho, Toshio. Bom, primeiramente aqui, né, muito obrigado pelo espaço, né, Arnone, esse queridão, né, estamos aqui, eu realmente vim de longe, justamente para poder prestigiar, né, esse programa, Ativamente Cast, que eu tive a alegria também de ver nascer logo no começo, quando ainda era o projeto de um livro, era a ideia de um livro, né, que o Dr. Arnone, que você estava escrevendo, era aquele momento ainda do sonho, né, de poder se tornar escritor e transformar pessoas, e de repente você vê, né, hoje eu vendo, né, o quanto Ativamente está fazendo sucesso e crescendo e transformando em novos negócios, eu fico muito feliz de estar aqui presente. Obrigado, né, representando aqui o interior de São Paulo, né, que Marília, interior de São Paulo, que é forte, né? Muito forte. Exatamente, né? E eu acho que uma coisa muito legal que esse novo momento de economia traz é isso, né? Eu acho que antes tínhamos a ideia de que grandes negócios, as melhores coisas aconteciam nas capitais. E hoje, né, com muita felicidade eu vejo grandes ideias, startups, muita coisa boa surgindo dos lugares espalhados aí, né, por cada cantinho aí do Brasil e do mundo. E essa força, essa energia empreendedora, né, que é a que transforma, que faz a coisa acontecer, que é o que a gente vai falar um pouquinho sobre hoje. Hoje que nós vamos, como é que se diz? Vamos fazer uma inquisição aqui no empresário, né? No publicitário que virou pipoqueiro. Mas e falando nisso, então conta um pouquinho dessa história. Como é que um publicitário, né, de repente diz assim, eu vou vender pipoca e transforma aquela venda de pipoca num negócio forte, né, que está espalhado pelo Brasil, né, que você está fazendo agora essa turnê visitando aqui no Sul, os né, representantes aqui no Sul. Como é que um publicitário diz assim, eu vou vender pipoca, mas não é assim, eu vou vender, compra um carrinho de pipoca, vai para a rua e começa a vender pipoca. Como é que é essa história? Eu acho que é a junção de uma coisa que acontece muito, né, com os brasileiros, né, é você empreender por necessidade, né, ou seja, há momentos da vida, eu tinha 36 anos, recém-casado, né, tinha vindo aqui, né, eu estava 10 anos no Japão, conheci minha esposa lá, vim para casar, conheci as famílias, retornar lá e começar a partir de então um planejamento de fazer um pé de meia, do que fazer, de negócios, né? Então, teve uma situação de saúde, tivemos que ficar aqui, né, no Brasil, só que não estávamos nem financeiramente preparados, era um estágio, a gente estava começando uma vida. E só que nesse momento da necessidade, eu acho que uma coisa que fez a Pops Fantasy
ter o sucesso depois. Pops Fantasy é o nome da empresa. É o nome da empresa, né? Pops Fantasy. A gente começou com carrinho, mas já tinha o nome chique, né? O nome já era chique. Aliás, já que era para começar como pipoqueiro, já que é para sonhar grande, então coloca o nome até em inglês, porque se a gente um dia exportar, já tá. Se eu colocasse a pipoca do Japa, ia ficar somente aqui na região, né? Pipoca já começou a pensar grande. Se colocasse pipoca Toshi, o pessoal do bairro da cidade conheceria, mas e fora? Então, quando é para começar, começa grande. E antes, só que eu acho que dentro da necessidade existia uma coisa que era a oportunidade. Quando eu comecei a ver no Japão, já estava com uma certa idade, eu via que ser publicitário, né, voltar para uma carreira como essa, depois de muitos anos fora, eu achava que não teria muito mercado para isso. Aí eu quero entender um pouquinho isso aí. Você era publicitário aqui, aí foi para o Japão, acho que pelo que eu sei, passou vários anos no Japão. Isso. E aí voltou. Exatamente. Mas foi para o Japão, por quê que foi para o Japão? Lá, e isso faz quanto tempo? A gente está falando de 1997, hein? Século passado. Nossa Senhora. É que assim, eu sempre quis trabalhar com publicidade desde menino, desde muito criança, né? E assim, só que eu não consegui. A gente está falando dos anos 80, era uma dificuldade. O mercado publicitário estava bombando, mas tinham poucas faculdades. As melhores eram pagas e as públicas, em São Paulo tinha a USP, e era tão concorrida quanto medicina. Eu que vim de escola pública, estudando à noite, trabalhando de dia, né? Aí quando eu fui fazer ainda um cursinho para tentar passar, ainda tinha problemas de saúde. Então, assim, trabalhava meio período, estudava o outro e passava a outra metade rolando na cama de dor por causa das minhas úlceras. Então, quando eu comecei a conseguir estudar no final daquele ano, eu não conseguia nota suficiente para passar, né, no vestibular. Eu retornei para Marília, né, que é a minha cidade natal. Eu tinha saído de Marília para estudar onde meu irmão dava aula, eu tinha uma bolsa de estudo. Então, eu comecei a ser um publicitário autodidata. Eu falei assim, bom, já que não deu pela faculdade, eu consegui um emprego numa agência pequenininha, talentosa, e eu comecei a fazer. Eu ia na biblioteca, estudava aquilo que seria parte da grade, né, de um curso de publicidade, e eu comecei a fazer na prática, estudava, trabalhava 7 dias por semana, fui crescendo. Acho que tivemos coisas memoráveis com pouco recurso, porque agências de publicidade naquela época, recursos eram muito pequenos, mas tinha que fazer, né, coisas muito diferenciadas. Só que foi chegando num ponto, eu já com 27 anos, eu via que meu sonho de trabalhar nas grandes agências, que era o meu sonho de fazer coisas que transformassem, que criassem um impacto, né, uma emoção. E, de repente, aquilo eu ganhava pouco, né, pelo tanto que eu entregava. Interior de São Paulo naquela época, então eu recebia pouco. Eu via que, poxa, a casa dos meus pais era de madeira, eu não conseguia dar uma condição melhor. O meu sonho de crescer profissionalmente, eu me bloqueava, né? E acho que o seu livro fala muito sobre isso, né? Que eu achava que, sem ter uma faculdade, eu não conseguiria ter uma vaga nas grandes agências. Sim. Hoje, com a experiência e sabendo como que é a vida, eu tinha total condição de ter entrado ali. Eu formei pessoas, por exemplo, que ganharam leões em Cannes, que se tornaram grandes profissionais de marketing com meu conhecimento prático e teórico. Mas não tinha você não tinha aquela consciência. Eu não tinha consciência, eu não tinha autoconfiança, eu colocava obstáculos, eu não sabia como, por exemplo, mas se eu fosse para São Paulo, como que eu vou me virar lá? Alguém vai me aceitar, né? E, nossa, com pouco que eu tinha, mesmo que fosse aquele material, né, mais simples, certamente, né? Porque depois, né, me tornando empresário e fazendo muitas entrevistas, e naquela época eu já fazia entrevistas, eu montava meu time fazendo as entrevistas. Eu sempre olhava não só o currículo, mas o brilho no olhar da pessoa. Tem uma chama de dentro da pessoa, que quando isso é forte, isso faz com que você faça parcerias, né, crie negócios. Então, eu me limitava a achar sobre que papel faria diferença. Enfim, no final das contas, né, por isso, né, por essa frustração de me dedicar por muitos anos e não crescer na publicidade, eu falei, olha, eu precisava mudar. Eu assim, emocionalmente, eu era muito quebrado, né, Arnone? Eu sofria muito com essa questão da autoconfiança e de me procrastinar e também de sofrer com tudo, né? Eu achava que eu não era incapaz de fazer muita coisa e eu comecei a viver num processo de depressão e eu queria mudar totalmente a minha vida. Daí fez uma mudança radical, porque o Japão é do outro lado do mundo. Exato. Eu queria fazer aquilo que... Então, assim, eu queria me livrar daquela pessoa que de repente,
daquele jeito de ser. E o Japão seria a disrupção, né? Ou seja, eu poderia trabalhar no chão de fábrica, eu poderia, de repente, ter uma grana para fazer a casa dos meus pais, quem sabe estudar no exterior, né? E ser aquele cidadão do mundo, ou fazer um legado. Era talvez o meu objetivo. Enfim, assim eu deixo de ser publicitário, vou para o Japão, e quando volto para o Brasil, só que antes eu já estava pesquisando sobre negócios. Então eu falei, olha, entrar na publicidade, se eu não fui nem bem sucedido antes, que dirá depois de anos depois, né? Então eu comecei a fazer, se eu fosse empreender. Tinha um plano A, né? Que era uma área de beleza, de terapias orientais, mas o outro lado seria pipoca, porque eu falei, olha, é uma coisa que é um produto que todo brasileiro gosta. O Brasil é o segundo maior consumidor de pipoca do mundo, só que carecia de inovação. Por dentro pulsava uma coisa que era aquela questão do publicitário, que falava assim, sempre é possível melhorar alguma coisa, né, de uma maneira muito diferente. E eu via que era uma coisa carente. E aí surgiu uma pipoca bonita, gostosa, colorida. Exatamente, né? E foi desde o começo ou não? Foi, na verdade... Desde do carrinho? Desde o carrinho a gente já tinha, porque quando aprendemos a ser pipoqueiro, né? Que a gente falou assim, ó, vou ter que ser pipoqueiro, então é o meu plano B. Então, fomos conversar, fazer pesquisa de mercado, aprender receitas com pipoqueiros, e o pessoal ensinou a pipoca vermelha. Sim. Mas aí eu pensei, poxa, mas por que todo pipoqueiro lá de São Paulo, né? Porque no interior não se tinha esse tipo de pipoca. Eu falava, por que o pessoal só faz vermelho, né? De groselha, outra coisa. Mas tem tanta cor para fazer. Ué, se eu coloco várias cores, eu já diferencio. Então, assim, eu não fiz nada de muito diferente. É claro que com o tempo a gente estudou maneiras de ter uma fórmula diferente. Mas, assim, desde o começo era o carrinho com a pipoca salgada, com a pipoca colorida vendida em saquinhos. E isso fez a história. Mas aí, assim, agora eu fiquei pensando uma coisa assim. Daí você teve essa ideia, uma ideia inovadora, bonita, que agradou, e aí a coisa foi de vento em popa, então. Então, né, fosse assim, né, fosse assim, né, Arnone, no começo foi muito legal. Porque assim, como é que é aquela história, diz que não adianta você só ter uma boa ideia, né? Eu acho que isso que faz a diferença, né, assim, as pessoas, eu costumo dizer, as pessoas, às vezes, muita gente talentosa, com grande potencial, porque fica pensando apenas, né? Então, a gente tem a questão de ter um insight, de ter uma ideia, mas você tem que fazer, tem que acontecer, tem que realizar. E mesmo que dê errado, não tem problema. Quando a gente é criança, a gente começa a aprender de que maneira... Hoje em dia já mudou, né? Mas naquela época nossa, era com lápis e borracha. Por quê? Porque se você errar, você passa a borracha e recomeça. Sim. E tudo bem. E a vida já ensinava que era assim, né? Mas acho que a gente se cobra demais e deixa de parar para pensar, olha, eu tenho uma ideia, eu vou fazer acontecer e eu vou aprender com isso. E dessa maneira foi assim que começou, né? A gente aprendeu, ninguém nasce sabendo ser pipoqueiro, nem ser publicitário, nem ser médico. Você vai fazendo, vai estudando, né? E dessa maneira que a gente começou. Tivemos um bom sucesso no começo, né? Apesar de não conseguir colocar esse projeto de um carrinho muito diferente nos melhores lugares que eu queria. Então a gente foi para a rua e trabalhamos, eu e minha esposa, como ambulantes por 7 anos, né? Só que ao mesmo... Como ambulantes. Então a gente... No carrinho. A gente fazia festa, quermesse, festa de igreja, festa de escola, aniversário, né? Então, assim, ao mesmo tempo a gente foi pensando como fazer para produzir essa pipoca, porque a gente sentia o quanto que o mercado estava apaixonado por ela. Só que eu precisava aprender a transformar esse negócio e, como eu disse, não ficar somente restrito ao carrinho, e sim espalhar isso para outros pontos de venda. Por meio de franquia não deu certo, né? Mas poderia ter uma outra forma, que é a fabricação, que a gente acabou optando. Mas então, assim, ó, aí hoje me diz o seguinte... Isso faz quanto tempo, mais ou menos? A gente já está falando de 16 anos. Agora, 12 de junho de 2023, fazemos 16 anos. 16 anos que vocês começaram com o carrinho, Começamos com o carrinho de pipoca quando voltou do Japão. Exatamente. Tá, e nesses 16 anos, fala um pouquinho hoje de como é, digamos, a empresa hoje. Quantos funcionários você tem? Como é que você atinge o Brasil? Como é que isso aqui... Porque aqui em Santa Catarina... parece que tem alguns representantes, né? Mas não parece que não é assim tão popular como é em São Paulo,
Rio Grande do Sul, Paraná, né? Isso, Como é que está a empresa em hoje? Santa Catarina a gente ainda temos alguns clientes, ainda tem muito mercado para crescer, né? Aham. Então, assim, eu acho que o primeiro momento da Pops é você sair, ter a transformação de deixar de ser ambulante para começar a pensar como empresário, a começar a montar a equipe, sendo que quando você empreende num ramo que é totalmente diferente, né, você não tem conhecimento, você tem que aprender o processo de gerir pessoas, de fabricar, de comprar e vender, né? Eu tinha trauma de venda, Arnone, mas isso fica para uma outra coisa. O seu livro fala muito sobre essa questão também. Eu tinha trauma de venda. E como que o empreendedor vai se criar se você tem trauma de venda? Você tem que descobrir a raiz, mudar isso e começar a fazer acontecer, né? E assim como foi, né, por um erro estratégico no momento que a gente começa e quebra, né? Eu vou investir num ponto, numa loja bonita e eu quebro e aquilo me gera uma dívida terrível que me arrasta por anos, só que a gente sempre honrando todos os fornecedores, tudo. Então, aquilo trouxe também marcas, né? Mas também muito aprendizado. Então, é todo um processo, né? Até a gente começar a levar o período de começar o primeiro salão com fogão, né? Com fogão ali de industrial com 2 bocas para fabricar. O salão para fabricar. O salão que diz é espaço. O espaço, né? Que a gente montou para poder fabricar. Então, tudo isso tem um processo. E depois, para você conseguir melhorar esse produto, então foi todo um passo a passo acontecendo, né? Então, até a gente chegar naquele momento que você começa a criar o seu produto, ter a sacada de colocar nessa embalagem, né, no copo, porque é um produto assim, no começo, imagina, né, Arnone, as pessoas nem conheciam, então eu tinha que mostrar para o público, né, para o dono de uma padaria, né, o que é esse produto e o quanto isso pode ser bom. Porque o cliente olhava e falava, mas pipoca, será que ele não vai ficar murcho? Né? E, de fato, se você coloca num saquinho, ele não vai aguentar. Então, o processo de achar essa embalagem. E lembra, logo começamos bem. Quebrei com a empresa, né, com a loja, a Bombonier, porque eu escolhi um ponto errado. Então, dívidas... Teve toda uma caminhada. Isso, porque assim, eu enxergava as oportunidades, mas você está endividado. Então, tudo foi muito mais demorado, né? Eu não tinha dinheiro para comprar uma máquina, eu não tinha dinheiro para investir em fórmula e tudo, assim, fazendo muitos eventos para pagar as contas, mas acreditando no crescimento. Como é que se diz? Tinha só uma boa ideia, né? Tinha somente a boa ideia, acho que a disposição de trabalhar. Mas tinha uma coisa muito importante, Arnone, que acho que assim, é claro, a gente estava numa idade e aí minha esposa estipulamos, a gente trabalhou muito tempo no Japão e falamos assim, já que a gente vai começar a partir de agora, uma coisa que a gente deixa muito claro, a gente vai ficar aqui no Brasil até fazer a coisa dar certo. Não vai ser por uma dificuldade que a gente volta para o Japão para poder trabalhar e ganhar dinheiro. A gente vai ter que fazer a coisa dar certo. Queimou as pontes lá. Queimamos as pontes. E literalmente essa história, né? É uma história que, quando eu li, eu entendi muito bem. Foi em Napoleão Hill que eu acho que eu li isso daí. Enfim, eu falei, olha, eu queimo as pontes e é aqui que a gente vai estabelecer. Então, primeiramente, eu tinha um plano A, não deu certo, é o plano B, mas não tem plano C, D, E, senão você vai ficar pulando até em todo o alfabeto e não acha nada na vida, né? Então, acho que o primeiro ponto foi esse, estabelecemos isso, e aí com o processo, e olha que interessante, né? Da forma tradicional de pensar, eu precisaria ter máquinas para fabricar uma pipoca que não existia, então eu teria que criar a máquina, só que eu não tinha dinheiro. E mesmo que eu tivesse depois, embalar ela em saquinhos plásticos para poder vender de uma maneira bonita, isso exigiria investimento em maquinário. Atrasou muito, só que o fato de ter atrasado muito levou à solução de conseguir ter a ideia do copo. Porque o copo, assim, olha, eu precisava ter validade. E como que eu conseguia levar essa pipoca para outros lugares com valor agregado? Porque ela já era bonita, já era um valor agregado, né? As pessoas pagavam um pouco por uma pipoca de pipoqueiro e a minha já era X vezes mais, né? Até porque eu precisava ganhar mais dinheiro, então eu tinha que cobrar mais caro mesmo. Então, depois de muito tempo pensando, poxa, o copo, eu consigo comprar ele e com 25, um fardinho com 25 unidades. Eu fabrico, eu coloco. E para selar com selo de alumínio, eu não tinha nem selador ainda. Mas eu precisava validar. Então, a minha esposa e eu, a gente pegava ferro de passar roupa e começamos com ferro de passar roupa. Às vezes, selava. Opa, tá grudando bem. E tá dando durabilidade? Tá. Aí a gente colocou os adesivos, né? De todas as tentativas
frustradas e erradas, mas mesmo assim ficou legal para o mercado. E a partir dali, esse é o produto que se tornou icônico. Então, assim, ó, nós vamos ter que... Tem muita coisa para gente falar. Tem muita coisa aqui, já tá? Mas a gente vai, exemplo, assim... Uma das coisas que eu tirei da tua explicação, das tuas explicações, aí é o seguinte: não basta eu ter uma boa ideia, tem que trabalhar. Tem que trabalhar muito, né? Tem que trabalhar muito. E você tem que estar ligado, assim, de uma certa maneira, você tem que ter uma paixão, um motivo pelo qual você vai fazer. Né? Então, é claro que na vida nem sempre você vai fazer aquilo que você gosta, mas aquilo que você está fazendo te leva para realizar algo que conecta com o coração, isso te dá energia para fazer a coisa acontecer. Sim, né? Então, para mim, era aquela coisa de encantar, de fazer, de deixar um legado, né? Que eu não consegui com a publicidade, mas o conhecimento da publicidade, mesmo sem ter ganho dinheiro naquela época, me ajudou a fazer um produto que revolucionou o mercado. E a partir daí todo mundo sabe que tem pipoca diferente no Brasil, por conta disso também. Mas vamos passar para outro assunto. Vamos lá. Vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho da tua caminhada como escritor, né? E vamos falar primeiro desse livro aqui, ó. Coração de Imigrante, entre canetas, espadas e saquês. Né? Meu Deus do céu, né? Que título! Coração de Imigrante, entre canetas, espadas e saquês. Conta um pouquinho desse livro aqui. Pois é, né? Eu acho que ele tem um pouquinho também, né, a ver com um compilado, né, de livros, na verdade, que o meu avô, que ele foi guarda imperial, né? Teu avô foi guarda imperial? Foi guarda imperial. Lá no Japão? No Japão. Então, ele nasceu em 1800, final de 1800 ou 1900. Acho que 1900 que é o nascimento dele, né? Então, assim, ele pega um período que o Japão, ele já estava deixando de ser o Japão feudal para entrar na modernização com o chamado Era Meiji, né? Que Meiji foi o imperador que começa a modernizar o Japão e a quebrar o formato de feudos que tinham muitas disputas, né? E ao mesmo tempo os samurais começam a deixar de ter a devida importância para ter um governo, né, institucional e ser alguma coisa voltada para a modernidade. Ele vive nesse momento de transição. Dentro da família dele tinha algumas pessoas, ele era um exímio lutador, a família dele era exímios lutadores de espadas, né? É mesmo? É isso. Nossa. Então, o Kendo, né, que é uma arte marcial que ela vem dos samurais também. E aí ele vem, né? Tem uma história muito bonita. Ele foi escrevendo crônicas, porque ele foi do exército, ao mesmo tempo ele era um cara sonhador, ele chegou, né, tem muitas histórias bacanas. Ele escrevia crônicas? Ele escrevia o diário dele. O diário. Isso, e você pegou esse diário dele? Exatamente. E aí tá aqui? Exatamente. Nossa. Então, tudo aquilo que ele fez, que ele viveu, e depois por que ele veio para o Brasil. Então, ele conta a saga não só dos imigrantes, quando chegam, mas como que era a turbulência do Japão naquela época de transformação social, de guerra, né? E aí vem para o Brasil, e aí as primeiras coisas, como que foi a vida dos imigrantes. Mas, assim... Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, né? Porque ele vai para o interior de São Paulo, vai trabalhar com algodão e tudo mais, mas assim, só que ele foi escrevendo as coisas de uma maneira assim, com relatos de crônicas, então ficavam coisas assim, né, muito Mas ele bacana. Escrevia em japonês? Ele escrevia em japonês, ele era poeta, por isso que são entre canetas, espadas e saquês, porque primeiro, ele gostava muito de saquê. Ele gostava. Ele gostava demais, né? E isso ele sente muito quando o médico chega num ponto e fala, você tem que tomar leite, para com o saquê. Isso para ele né, foi complicado. Mas assim, as espadas pelas histórias mesmo, né, ligado a tudo isso, mas Sim. Ele era um poeta, ele gostava de escrever, participou de muitos concursos da comunidade, né, ganhou viagem para o Japão por conta disso, e ele chegou a escrever então 3 livros nos anos 80, em japonês, né, para a comunidade. Sim. E, de repente, acho que a curiosidade, né, eu falei, poxa vida, mas eu sei que tem uma riqueza muito grande, eu preciso transformar isso em livro. Preciso transformar em livro? Não, preciso, primeiramente, ler o legado dele. E aí, Sim. Juntei a família, vamos fazer uma vaquinha, porque eu achei alguém que traduzisse pela internet. Fizemos Sim. a tradução. Quando eu comecei a ler, Arnone, eu falei, nossa, isso não pode ficar restrito à família, né? Sim. Então, de uma certa maneira, a gente começou a fazer um trabalho todo especial para que ele se tornasse um livro e, a partir dali, também pudesse levar. Eu fiz um formato de campanha colaborativa, um crowdfunding, né? E, a partir dali, né, tivemos aqui a realização. Crowdfunding é quando
digamos, outras pessoas colaboram para que o livro seja viabilizado financeiramente. Né? Exatamente, né? Um fundo coletivo, né? Então, isso é muito legal, porque você não faz simplesmente o livro para depois você tentar vender e às vezes você vai ficar somente restrito para os seus amigos, né? Você já faz com que outras pessoas sonhem os seus sonhos, se envolvam, né? E depois, no final das contas, cada um lê e você faz, né? Acho que era o presente que eu precisava deixar. Assim como a pipoca, né? Você tem a ideia. Eu posso ter a ideia de escrever um livro. O outro, eu vou realizar essa ideia, fazer o meu melhor possível. E depois vou deixar caprichado, vou fazer uma capa bonita e vou tentar fazer o meu melhor. Então, acho que esse que é o processo também de escrita que a gente vai estar falando sobre. Muito bacana. Tá bom, né? Tá na Amazon, gente. É só entrar lá. Tá na Amazon, né? Coração de Imigrante, Entre Canetas, Espadas e Saque. Eu sou organizador da obra. Tá bom. E aqui tem uma foto dele, assim, quer dizer, aquilo que a gente vê nos filmes do Japão, daquela tradição de espada. Da tradição. Aquilo realmente existe. Existia, aquilo passava E existe ainda ou não? Olha, agora... É um país que gosta muito das artes marciais. Eu acho que uma coisa que é muito interessante no Japão, espero que logo, logo você esteja lá, fazendo também o seu podcast lá, mas assim, né, eles vivem a arte e eles trazem isso muito para o dia a dia. Isso não é só arte marcial, né? A beleza, né? Eu falo muito da questão da beleza, da apreciação. A arte no Japão, ela é vivificada. Ou seja, se você tem um jeito de fazer mais bonito a sua embalagem, você faz. A sua marmita, se você tem como deixar ela mais bonita, você faz. Então, eles trazem muito a beleza das flores, de tudo. Na verdade, foi isso que tu fez com a pipoca. Então. Quer dizer, não foi por acaso. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Acho que foi inspirado muito nesse jeito, né, que o japonês ele tem de realmente fazer algo a mais, sabe? Um papel vira um origami, né? Fica uma dobradura. E não é só um papel para você amassar e jogar fora. Você transforma em arte. Bom, vamos falar de outra coisa agora. Eita, vamos lá. O Toshio, empreendedor, empresário, né? Escritor, né? Virou palestrante, lógico, né? Para, digamos, transmitir para as outras pessoas o que as experiências que ele teve, né? E que para ajudar outras pessoas. Mas, como na pipoca e como no Coração de Imigrante do japonês, ele não ficou só como um palestrante. Ele precisava ser um palestrante internacional. Aí ele você participou de um concurso, né, de palestras que ganhavam uma viagem para o Japão, quem fosse o primeiro lugar. Ainda bem que eu não soube o nome das pessoas que iam participar disso, não teria desistido, eram só fera. A gente, se disser o nome das pessoas, são pessoas conhecidas, né? E o Toshio foi lá e tirou o primeiro lugar. Mas como que pode um negócio desse? Quer dizer, isso me parece que está muito ligado com a pipoca, com escrever o livro, de transformar as coisas, né? E aí tirou o primeiro lugar e agora vai para o Japão fazer palestra. Como é que empresários brasileiros lá, né, Arnone? Poxa, então, são coisas que empreender, né? Acho que isso trouxe acima de tudo, né? Eu vejo que uma empresa cresce à medida que o empreendedor cresce. Ele cresce por dentro, né? A pipoca é assim, né? Ela cresce por dentro. O milho de pipoca, ela é duro e na pressão, no fogo, que faz com que ela, de repente, desabroche, tá? Então, se ela aceita passar pelo fogo, ela desabrocha e, a partir dali, ela vai levar uma infinidade de sensações, de sabores e tudo mais. E a vida da gente eu vejo muito assim. Acho que todo aquele meu período, até os meus 30 e poucos anos que eu vivia recluso, eu tinha tanta vontade, tantos sonhos, tantas coisas, e eu era muito recluso dentro de mim, com medo, muitos medos, né? Então, aquilo acho que me matava, aquilo que ia me deixando deprimido, né? Que me levava realmente, igual no momento lá no Japão, que eu ligo para um CVV, né? Aqueles serviços de apoio, porque eu já não aguentava mais. Eu precisava ouvir alguma voz para poder dizer que eu ainda tinha jeito. No final, eu acho que eu sempre estava à procura de algo, porque eu acho que à medida que quanto mais sonho você tem e menos você realiza, isso te entristece. Eu era um garoto, uma pessoa sonhadora. E eu via que a vida passava e eu não conseguia extravasar. Só que a partir do momento que eu começo a fazer as transformações, eu vejo com o tempo que aquilo que eu
planejo, faço, aquilo também se torna uma realidade, eu comecei a ganhar mais autoconfiança, eu comecei a falar, poxa, eu acho que eu posso fazer, eu não sou uma pessoa fadada, que tu podia. que eu podia, porque antes eu sempre batia na trave, né, e eu achava que tanto a vida estava de sacanagem comigo, né, porque eu me entregava o máximo e nunca conseguia ganhar nada, né, eu sempre batia na trave, nunca realizava, então a partir de um certo momento eu falei assim, não, tá, eu vou insistir, eu vou persistir até fazer a coisa acontecer. Então ainda bem que você não sabia o nome dos concorrentes. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Então, assim, e aí, a partir dali, para tudo que eu ia fazer, eu falava assim, não, sabe, se é para fazer, eu vou fazer o meu melhor. E eu vou fazer bem feito. Então, a palestra ela começa a surgir porque quando você faz o carrinho, né, diferenciado, automaticamente as pessoas começaram a chamar, Toshio, vem contar um pouco sobre isso, né? E eu falava assim, poxa, uma oportunidade de falar sobre o negócio, e aquilo eu via que transformava pessoas, né? Sim. Então, a partir daquele momento, eu falei, olha, a palestra acho que é uma coisa que eu preciso melhorar, porque eu nunca sei para onde, em que momento, onde que isso vai me levar. E isso começou desde 2007, quando a gente começou com o carrinho. Logo no começo eu fui chamado para uma palestra e aquilo transformou algumas pessoas ali, né? Alguns jovens que estavam naquela palestra e aquilo tocou meu coração. Então eu fui me preparando. É interessante que depois de alguns anos atrás, eu conversava com um amigo meu, que também foi DKSEG, né? Ou seja, uma pessoa que também que trabalhou no Japão, falava, nossa, a gente tem tanta experiência de vida empreendedora, e eu sei que, às vezes, o brasileiro que está fora, não só no Japão, mas tem muitos que estão com aquela mesma insegurança. O que eu vou fazer, sabe? Eu vou seguir, eu vou voltar para o Brasil, mas eu tenho dinheiro, mas eu não sei o que eu faço. Eu não tenho dinheiro, eu acho que não vai... A minha vida, já perdi o rumo. Então, eu achava que tinha que levar, de alguma maneira, essa mensagem para eles. E quando apareceu essa oportunidade da palestra, aí eu falei, olha, eu vou entrar de corpo e alma, porque eu quero esse primeiro lugar, porque eu já venho sonhando com isso, pedindo para o universo, me dá uma oportunidade. Falei, essa oportunidade, eu vou agarrar ela, pegou ela. E eu vou me dedicar. Então, eu me preparei o máximo e é claro, né, eu já vinha me preparando há todos esses anos atrás, e aí, de repente, acontece essa... Isso me fez lembrar, eu li em algum lugar, mas não me lembro bem agora onde que foi, e é uma coisa que eu às vezes penso também, né? Porque existe alguma coisa, às vezes, dentro de nós, tudo que os recursos que a gente precisa está dentro de nós. Da gente. Mas às vezes a gente não acredita muito. Né? Tem uma dificuldade de acreditar que aquilo pode ser possível, aquilo que você está sonhando pode ser possível. E aí uma vez eu li uma coisa que ficou, né? E é assim, ó, quando você estiver no meio de gigantes, comporte-se como um gigante. Né? Mais ou menos por aí. Então foi o que você fez. Você se preparou, chegou lá, tinha pessoas assim muito capacitadas e de repente você se comportou como um gigante, foi lá e ganhou o concurso, né? Mas fala um pouquinho essa palestra, qual é o tema? O tema é justamente o publicitário que virou o pipoqueiro, né? Eu acho que essa até para o livro, né? Na hora que eu comecei a escrever, a pensar no livro... deixa eu só fazer um adendo aqui. Tem um livro que está saindo, um outro, né? Que é baseado nessa história. Nessa história, né? Da palestra, do publicitário que virou pipoqueiro, é por aí, né? Exatamente. Né? Tá, então, o tema é esse aí. O tema é esse, né? Porque eu acho que é o jeito mais inusitado, mas também é real, né? Porque quando eu parei para pensar, pô, mas tudo bem, eu poderia enxergar, porque normalmente as pessoas enxergam que, nossa, você começa como pipoqueiro e vai se tornar, né, alguém bem-sucedido numa profissão, né? Você parece que sempre que o pipoqueiro, até o termo pipoqueiro, né, ele é muito empregado no futebol como aquele cara, a pessoa que pipoca, que na hora H ele cai fora. Mas eu vejo na pipoca, o lado legal da pipoca é quando ela pipoca, pô, é ali naquele momento que ela fica o produto para você, que ela leva alegria, que deixa aquele cheirinho gostoso. Então tudo depende na vida de como você encara. Normalmente você encararia que, nossa, agora eu fui demitido, eu quebrei minha empresa, eu tenho que recomeçar como ambulante. Parece que é o fim da vida. Muita gente acha que isso, né, é rebaixar.
E pelo contrário, né, dentro da minha própria experiência, foi justamente me tornando pipoqueiro que a partir dali o empreendendo, ele me trouxe tantas coisas, né? Ele me levou a lugares e a pessoas, a conhecer pessoas, a ser palestrante, a escrever um livro, a ter o meu programa, né, o Café com Pipoca também, que já está no ar há tantos anos, a vir até aqui em Santa Catarina conversar contigo. Então, quantas conexões estaremos em Gramado no primeiro Encontro Nacional de Autores? Vamos a Gramado, né? Essa semana, Esta semana, né? Então, assim, é uma ideia que começou entre amigos, já está se tornando um encontro. Olha quanta coisa maravilhosa. Eu costumo dizer assim, quantas vidas eu vivi até hoje, né? E muitas delas a partir do momento, né? Primeiro, tem a decisão de ter a coragem de quando eu falo assim, eu vou deixar de ser publicitário para ser peão de fábrica, né? E a minha vida sempre foi meio assim, talvez por ser publicitária, meio maluco, sabe? Então, para que quebrar padrão? Eu sempre quis quebrar padrão. Então, bom, eu vou deixar de ser, eu vou ser peão de fábrica, e de peão de fábrica fui ser pipoqueiro, e a partir dali parece que muita gente acha que é o fundo do poço. Não, ali é o começo de uma jornada. Então, as coisas mais bonitas da minha vida começam a partir do momento, né, que eu começo a empreender. Então, digamos, a palestra é esse tema, é a história da tua vida. Exatamente. Como que ela se desenrolou, né? E o livro que está vindo agora também é na mesma direção. É na mesma direção. Né? E é real, né? É uma história real, né? Não é... claro que a ficção é muito bonita também, mas essa não é ficção, essa é real. Exatamente, né? Eu acho que esse que é o ponto, talvez, que eu enxergo para poder me conectar com pessoas, né? Porque, assim, eu acho que, assim, às vezes, né... Eu vejo assim, né, Arnone, quando eu também estava muito começando a empreender, um baita num produto, potencial, mas quando você quebra, você está cheio de dívida e os anos vão passando e você sempre está melhorando um pouquinho, mas tem muita insegurança, né? E eu lia livros, eu buscava livros para poder conseguir ter energia e eles me ajudaram bastante. Só que às vezes eu via alguns livros de situações que eu falava, poxa, mas... Igual aquela pessoa, ela teve uma grande transformação, que se tornou uma empresa, criou uma empresa multimilionária, mas desde pequeno essa pessoa era um grande vendedor, vendia coxinha, vendia qualquer coisa. Eu sempre encontrei um paralelo que grandes empresários que cresceram do nada sempre eram muito fortes desde pequeno com alguma coisa. E eu não, eu era improvável, porque eu tinha minha autoestima baixa. Né? Eu não sabia, eu tinha trauma da venda, que eu explico no livro, de onde que nasce, né? Onde que surge isso. Eu tinha tanta criatividade, mas as coisas principais, que era aquela energia para a realização de acreditar em si mesmo, eu não tinha. Então eu me perguntava, como que eu vou conseguir de fato crescer, sendo que as estatísticas mostram que eu não tenho essa qualidade. Porém, hoje, quando eu começo a ver quanta coisa eu fiz até para superar isso, o que eu quero dizer no livro é que, mesmo para a pessoa que não está com todas essas qualidades, né, tradicionais, é possível, mas você vai pagar um preço tem que trabalhar, né? De acordo com o tamanho do seu sonho. Quanto maior o seu sonho, maior o problema. Trabalhar pelo menos a mente, né? Começa ativando a mente e depois ativando o corpo, mente, corpo, espírito, aí a coisa funciona. Funciona mas mesmo. Me diz o seguinte, ó, essa é uma história, essa história do publicitário que virou pipoqueiro, que virou palestrante, que colocou uma empresa que vende em todo o Brasil e tal, uma história assim muito bonita. Mas para isso precisa ter muita criatividade, como você demonstrou aqui, né, de transformar as coisas, dos detalhes, né? E aí me diz o seguinte, o que você diria assim o que fez você ter tanta criatividade assim? O que você diria para quem está nos vendo, né? Escuta, você para conseguir alguma coisa melhor, para ter um diferencial, eu acredito que a criatividade é, digamos, primordial, né? Primordial. O que você diria para essas pessoas que estão fazendo outros negócios? Isso serve para qualquer negócio que a pessoa tenha. Assim, cada um tem, né, tem que achar também um pouco da sua fórmula, mas duas coisas foram componentes importantes para mim, né?
E como você falou, podemos não ter dinheiro, mas dinheiro você pode ter e você pode perder. O que você não perde é a sua capacidade interior, se você souber alimentar ela, a capacidade interior de motivação, de criatividade. Isso você tem, o seu cérebro, você tem um exército potencial com bilhões de soldadinhos a seu favor, se você quiser usar. Mas basicamente, Arnone, eu tenho assim, acho que primeiro a curiosidade. Desde criança, isso realmente eu sempre fui muito curioso, os meus irmãos, né, eles sempre me estimularam a ler e a ver gibi. Então, eu sempre fui, por natureza, curioso para entender os porquês do mundo. E toda criança tem aquela fase, por que isso, por que aquilo, enche o saco dos pais, né? Todo mundo, na verdade, por natureza é curioso, só que muitos deixaram de ser também, talvez, tão curiosos. Idade adulta. Na idade adulta, né? E você entrou muito no sistema, no jeito de ser com que aprendeu a ser e deixou de ser curioso. Então, primeiro, ter curiosidade e pesquisar. E outra coisa, para mim, o que funcionou é que eu sempre fui muito inconformado, Arnone. Inconformado. Tá? Inquieto. Inconformado, porque assim, eu poderia ter transformado, como eu transformei por muitos anos, o meu inconformismo por não dar certo as coisas que eu queria, e aquilo, no momento que eu transformava aquilo em frustração, eu era deprimido, eu me deprimia. No momento que eu consegui transformar esse inconformismo e falar assim, não, eu cansei de tomar porrada, agora eu vou pra luta, peito aberto, se eu falo assim, vida, se você me derrubar 7 vezes, eu levanto 8, como tem um ditado japonês que é assim. No momento que eu coloquei isso e eu comecei a enxergar ela não como alguém que queria me ferir, mas alguém que queria me testar, porque já que, Toshio, você quer alcançar isso, então vamos ver o quanto você realmente está disposto. E aí eu fui fazendo dessa maneira. Eu lembrava de uma coisa que um ministro da igreja, né, um reverendo da igreja, e ele falava assim, né, olha, uma época eu estava tão desgostoso que parecia que Deus tinha me abandonado, eu perguntei para o meu pai, né, pai, por que será que Deus quer me chutar tanto, né? E aí o pai dele falou assim, filho, se você sentir que Deus está te chutando, nessa hora que você agarra na perna dele e não solta. Então, eu enxergava assim, tá, vida, você quer testar, então eu vou estar aqui. E eu vou, não adianta, eu vou querer realmente, eu sou inconformado, eu acho que eu não mereço viver do jeito que eu estou vivendo, sofrer do jeito que eu quero ter felicidade, eu mereço coisa melhor. Eu acho que essa questão de curiosidade, então isso faz com que a gente leia bastante, tenha muitas referências. Flexibilize a mente. Isso, aí você tem que estudar sobre tudo, então sobre negócios, mas não é só sobre negócio, tem que, a caixinha de tudo, né? Tudo que você vai ler. Então, isso vai criando conexões quando você exercita para pensar no novo produto, no novo serviço. É alguma coisa que você viu num podcast do Arnone, que você leu numa revista e tal, de repente você tem uma sacada. E o inconformismo para não deixar você se abater, achar que você está derrotado de modo algum. Muito bacana, muito legal. Eu acho que poderia estar falando aqui um dia, viu, se fosse possível. Porque tem outras histórias ainda, eu acho que talvez a gente vai ter que conversar em outro podcast. Bom, mas eu queria perguntar para você assim o seguinte, a gente indo já para a finalização, né? Você já deu tantas mensagens aqui, mas dá mais uma aí. Oh, meu Deus! dá mais uma para o pessoal, uma mensagem final para o pessoal que está nos vendo, que está nos escutando também, né? Pode ser que daqui a 20 anos tenha alguém nos escutando. Exatamente, né? A internet é muito legal porque a gente não sabe onde, quando, como vai atingir, né? Às vezes esse trabalho seu, Arnone, eu quero também parabenizar. O estúdio também aqui, né, que permite que isso se realize, porque... Portal Fala Litoral. Portal Fala Litoral, né? Então, eu acho que de uma conversa isso pode despertar e fazer a virada da chave de alguém, como alguns livros, algumas palavras fizeram comigo. Então, por isso que a gente aposta muito nesse formato. Eu acho que assim, né, a pipoca, uma das coisas que eu coloquei na Pops Fantasy, né, como uma missão. A missão da Pops é muito simples, elas são 3 letras, é o S-E-I, eu sei, tá? S-E-I, surpreender, encantar e inovar. Essa é a missão da Pop Fantasy. Isso. Surpreender, encantar e inovar. Então, eu sei. Então agora você também sabe, né? Eu também sei. Então você sabe, então você já sabe a missão, simples e direta. E para minha vida eu sempre pensei, como que eu posso fazer para minha vida ser legal? Eu queria uma vida legal, não é só questão
ter dinheiro ou não ter, eu queria ver a vida legal. Tá? Então, viver bem. Viver bem. Com saúde, como é? Saúde emocional. Saúde emocional, né? E o resto vem depois. Pô, então para isso eu gosto de surpreender. Quando eu era criança eu gostava de fazer desenhos e dar um presente de surpresa e a pessoa brilhava os olhos, eu falava uau! Então, pô, eu surpreendia, encantava, inovava, porque sempre eu precisava fazer um jeito diferente de deixar as pessoas felizes. Esse espírito de servir que eu aprendi com meu pai, né? Que ele enxergava a positividade, mesmo sendo mecânico. Seu pai foi sapateiro, né? O meu pai foi sapateiro. Foi sapateiro. Concerteiro, na verdade. Concerteiro de sapatos. De sapato. Né? E o meu pai era mecânico e a vida dele, ele sempre falava assim, olha, eu ia trabalhar, independente se ele ganhava mal, davam mortadela para ele comer lá. Ele falava assim, ó, eu estou indo para servir as pessoas. O ônibus que eu conserto vai permitir que as pessoas possam ir mais felizes e tranquilas no seu trabalho. Ele não se preocupava com o salário mínimo minguado, ele tinha esse espírito de servir. Então, o surpreender, encantar e inovar é a forma com que eu levei a filosofia para a Pops, que acho que é por isso que a Pops foi passando por tantas dificuldades, mas a gente cresceu, porque você pode perder tudo, mas se eu posso surpreender, encantar e inovar, isso me deixa feliz. Eu estando feliz, a minha empresa é feliz, meus colaboradores são felizes, o meu produto leva... é feliz, todo mundo é feliz. E a gente leva a felicidade para... E a gente tem a felicidade de receber aqui. E a gente recebe. E aí vira esse ciclo virtuoso, né? Mas me diz agora, deixa teus contatos aí, de repente o pessoal quer mandar uma mensagem para você, ou quer de repente tem as palestras, né, tem os livros. Qual é o melhor contato hoje contigo? Olha, a pessoa pode entrar primeiramente nas minhas redes sociais, no Instagram, eu estou sempre colocando conteúdo para quem empreende, tá? É Toshio Ito. Com H, tudo junto. Vai colocar, porque senão vai ser difícil vocês escreverem. Nós vamos colocar. O Erivelto aí, que é o nosso produtor aqui, vai colocar. Isso, aí vocês vão ver aqui, né, Toshio Ito, assim como também tem o meu site, toshioito.com.br. Se você precisar contratar uma palestra, quiser uma palestra, eu não digo motivacional, é inspiracional, porque a motivação nasce da pessoa. Eu não posso mexer nisso, mas eu posso inspirar ela, posso dar aquela cutucada, né? Eu vou botar fogo ali para ver se o milho dele explode, né? Então, assim, pode entrar em contato através dali e também a Pops Fantasy. Eu quero comprar pipoca, eu quero revender, eu quero ter na minha loja. Então procura aí, você vai ter sempre uma empresa que é pioneira em pipocas de algodões doces em potes no Brasil, mudou todo o mercado e a gente sempre está lançando coisa nova, né? Porque faz parte da nossa missão, surpreender, encantar e inovar, assim como você faz aqui também. Surpreender, encantar e inovar. Hoje eu aprendi isso. Viu? Todo mundo sabe, quem está ouvindo sabe também. Exatamente. Mas, Toshio, gostaria de agradecer muito a tua presença aqui em Balneário, porque em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Esse podcast, ele pode ser online. Você, se quisesse, podia fazer online, mas você me disse assim, não, eu vou lá. E aí o Toshio apareceu aqui, nos deu essa felicidade, esse privilégio, né, de estar presente, da visita, né, aqui em Balneário Camboriú. Pelo que eu senti, ontem ele gostou muito de Balneário Camboriú. Maravilhoso, meu Deus do céu, preciso colocar um ponto aqui bom para visitar sempre. Né? Então, muito obrigado pela tua presença, pelos teus insights, né, que você hoje colocou aqui nesse podcast. Muito obrigado, Arnone, muito obrigado para todo mundo que acompanha, e finalizo com uma frase que minha esposa sempre diz também: eu quero, eu posso, eu consigo. Bora para cima, gente. Obrigado, Toshio. Obrigado.